2 Samuel capítulo 6. Aqui eu vou falar para você de uma passagem bíblica onde o rei Davi, ele quer trazer a arca que estava fora de Jerusalém. Ele quer trazer ela de volta para o lugar dela, essa arca. Só que eu quero ler o texto e depois que eu ler, eu vou explicar para você qual é a mensagem de hoje. Vamos começar 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel 6, 1. Diz a Bíblia Sagrada assim, ó. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Pega uma caneta e sublinha o 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-os da casa de Abinadab, que está em Geba com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, de harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Então Davi teve uma ideia. Puxa, eu vou colocar a arca num carro novo. Uma boa ideia. Nunca fizeram um carro novinho. Ele construiu uma carruagem novinha, 0 quilômetro. Ninguém subiu nessa carruagem. Pegou 2 bois, colocou a arca de Deus em cima. Deixou a arca de Deus em cima daquela carruagem novinha. E ele disse, puxa, agora eu vou levar de volta. E ele está levando de volta. Enquanto ele está levando de volta, tem pessoas celebrando, tocando pandeiro, pífaro, a gaita, louvando a Deus. Está todo mundo se alegrando, dando glória, dando risada, todo mundo festejando, diz o texto sagrado. Aí pega uma caneta e sublinha o 6 e o 7. Olha que diz o 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão a arca de Deus e segurou a arca. Por que ele botou a mão e puxou a arca? Ele deve ter puxado de volta, segurado ela, porque ela estava caindo do carro de bois. E diz aqui, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Pega o 9 e sublinha ele. O que aconteceu no 9? E temeu Davi ao Senhor. Naquele dia disse, como virá a mim a arca de quem? Do Senhor. Só a primeira parte do 9 diz assim, e temeu Davi ao Senhor. Todo mundo olha, presta atenção. Hoje eu quero falar contigo que existe uma diferença entre misericórdia e pena. E o cristão, ele não deve agir por pena e nem por emoção. Misericórdia é o que Deus faz conosco. Deus é tão bom. Agora, o que eu quero te mostrar hoje? Que Davi estava errado. Davi estava completamente errado. Por que, você vai me perguntar? Porque no livro de Levítico está escrito a forma que a arca deve ser transportada. Não pode ser colocada num carro novo. Não pode ser qualquer pessoa que leva a arca. Não importa se o carro vai ter boi ou quem vai ser. A arca era transportada pelos homens que foram consagrados no templo, e eles cuidavam de todos os utensílios do templo. Eles eram os levitas, ajudavam os sacerdotes, e só eles, que eram consagrados ao templo, é que carregavam a arca. Provavelmente, quando Uza colocou a mão, ele deve ter pegado numa argola da arca e puxou-la de volta. A arca possuía 4 argolas em cada ponta. Para quê, pastor? Porque era atravessado um varão de madeira revestido de ouro. E aquele varão era colocado no ombro das pessoas que foram consagradas para carregar a arca. E eles tinham que ir caminhando devagar, levando a arca onde? No ombro. A arca é o maior símbolo de Israel, porque ali dentro era considerado que a presença de Deus habitava dentro daquela arca. E o que acontece nesse relato que nós estamos lendo? Estamos lendo que Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, ele não precisa da nossa ajuda. Quando os bois começaram a balançar a arca, Deus é suficiente para cuidar de tudo que ele quer cuidar. A Bíblia diz que a arca ia cair no chão. E ela iria se espatifar no chão. Ela ia se arrebentar, quebrar no chão. E o Davi iria acordar e ia perceber, eu estou errado. A arca não se leva desse jeito. Eu tomei uma decisão na minha vida e não consultei a palavra de Deus sobre o que eu deveria fazer nessa situação. Então Deus queria que a arca caísse. Deus queria que a arca quebrasse. Ia chamar a atenção do Davi. A arca era um objeto de madeira revestido de ouro. Era só pegar madeira da mesma espécie. Só pegar a mesma madeira e fazer o quê? Revestir de novo, consagrar a Deus de novo.
Era outra arca, novamente onde estaria a presença de Deus. Mas o que o Uza fez? O Uza é aquela pessoa que às vezes é parecida comigo, com você. Às vezes, a gente tem mania de tentar sempre dar uma mãozinha para todo mundo. A gente tem uma mania, às vezes, de querer livrar todo mundo. Não permitir que ninguém se dê mal, que ninguém se prejudique, que ninguém tenha problema. Às vezes a gente tem mania de agir por pena e por emoção. A pena e a emoção vão fazer você sofrer. Todas as vezes que você está ajudando alguém, você está sofrendo, é que você está fora da direção de Deus. Tu está fazendo o que a tua emoção, o que a tua pena querem que você faça. Deus, por misericórdia, às vezes permite a gente quebrar a cara. Deus não age por emoção. O filho dele estava na cruz, sofrendo. O filho dele chegou a gritar: por que você me abandonou? O que Deus fez? Desceu do céu e arrancou Jesus da cruz. Coitadinho, meu filhinho está sofrendo, a minha filhinha, meu maridinho, minha esposinha. Foi isso que Deus fez? Ele ficou vendo o filho dele sofrer até o fim. Por que, pastor? Porque aquilo era necessário. E o que nós vamos ter que aprender na nossa vida? Que às vezes a gente está sempre intervindo, estamos sempre botando a mão. O que eu quero falar para você hoje é: não se meta naquilo que Deus quer fazer. Deus queria que a arca caísse, que ela quebrasse, o Davi ia acordar, o Davi ia abrir os olhos, ele ia ter temor, ia dizer: meu Deus, eu estou errado, eu não podia ter feito o que eu fiz. Deus queria que ela caísse, mas o Uza foi lá e meteu a mão para não deixá-la cair, para a festa não acabar. E às vezes a festa tem que acabar, porque às vezes aquela pessoa precisa acordar, ela precisa mudar, ela precisa abrir os olhos. Por que às vezes Deus não consegue salvar a nossa família? Porque às vezes a gente se mete. Às vezes a gente está sempre metendo a mão, querendo ajudar o Joaquim, ajudar o José. Às vezes tu está sempre querendo botar todo mundo para morar na tua casa. Tu perguntou para Deus se Ele quer isso? Ou se era para essas pessoas se virarem? Porque enquanto tu acobertar elas, elas não vão precisar de Deus, porque elas têm você. Agora, o dia que a gente não acobertar e às vezes permitir que a pessoa não tenha ninguém por ela, talvez ela se volte para Deus. É a mesma coisa o pai, às vezes: aonde seu filho vai morar? Ele vai morar no quartinho. Está errado. Vai ter começado a confusão entre nora e sogra. Entre, às vezes, o genro. Vai começar a dar briga, vai dar discórdia, porque são pessoas diferentes, são famílias diferentes. Fora que você morar na casa dos parentes é brabo. Você comprou uma galinha assada, você tem que esconder ela dentro do casaco. E com 3 pacotes e 3 sacolas para ninguém sentir o cheiro. E quando você entra, você tem que fechar todas as cortinas, porta, tudo. Chamar até o Rex para dentro para ele não latir lá fora por causa do cheiro. Botar na mesa e avisar a família. Shhh. Sabe? Você comprou um negocinho, você quer dar uma besteira para o seu filho, você tem que chamar a criança lá dentro e dizer: come agora e não sai na rua, senão tu vai ter que dividir com todo mundo. Então é coisa séria você morar assim. Por isso que cada família tem que ter a sua casa. Então qual foi o problema de Uza? Meter a mão no que Deus queria fazer. Às vezes a gente está metendo a mão em coisas que Deus quer fazer. Deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes que você agir por pena e por emoção, e você botar a sua mão, e isso trouxer ferida, você se machucar a sua família porque você quis ajudar alguém, você se entristecer, é porque você agiu fora da vontade de Deus. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta o quê? Agora, quando eu realmente ajudo, ajudar tem que ser com direção de Deus. Quando realmente eu estou na direção de Deus, eu ajudo a pessoa, ela vai mudar. Não, pastor, é que eu vou botar o fulano para morar lá, no cantinho, no puxadinho, no fundinho, não sei aonde, não sei, para não pagar aluguel. Essa pessoa vai juntar dinheiro e vai comprar o que é dela, vai morar 10 anos, não vai juntar um centavo. Se prepara. Vai morar 10 anos, não vai juntar um centavo. E não foi a vontade de Deus, foi a tua pena. Não foi a misericórdia de Deus, porque ninguém mudou. Foi pena. E o cristão não tem que agir por pena ou por emoção. O cristão age pela fé, pela certeza da palavra. Então você tem que tomar cuidado. Por que o Uza morreu? Porque ele meteu a mão no que Deus queria fazer. Não meta a sua mão no que Deus quer fazer. Olha para o irmão do lado e diga: Deus não precisa da tua ajuda. Então a gente tem que parar de meter a mão. Por que às vezes o filho não muda? Porque às vezes o pai e a mãe estão sempre passando a mão na cabeça do filho. O filho se enrola financeiramente, está sempre mandando dinheiro. Quando é que ele vai mudar? Quando não tiver ninguém para fazer isso por ele. Quando não tiver ninguém para fazer isso por ela. Quando essa pessoa tiver que se virar. Então, às vezes, a gente está sempre metendo a mão, intervindo
Deus não queria que a gente intervisse. O Davi foi lá e fez coisa errada. Ele estava fora da palavra. Ah, mas é uma boa intenção. Às vezes você tem uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Às vezes a tua intenção é boa, só que você está fora da palavra de Deus. E se você está fora da palavra de Deus, espere que vai vir dor. Pode esperar. Porque é uma boa intenção, só que você está fora da palavra. O Uza tocou na arca. A Bíblia diz que homem nenhum pode tocar na arca. E o Uza tocou na arca para ajudar quem? Às vezes para ajudar o familiar você sai da palavra. Por isso que eles não se salvam, por isso que eles não mudam. Tem gente que está 10 anos orando pela família na igreja, mas a família não se salva, porque quando Deus começa a fazer alguma coisa, a gente bota a mãozinha. Às vezes a esposa ora, Deus salve meu marido. Aí Deus começa a mandar uma tempestade no trabalho. Deus começa a fazer o chefe pegar no pé, porque daí o teu marido vai mudar. Aí a esposa vem, Deus, misericórdia, socorro, não deixa ele passar por isso. Ai, coitadinho, coitadinho, livra ele. Aí Deus diz, que loucura é essa? Tu pede para mim salvar e quando eu começo a fazer alguma coisa, tu pede para me parar? Aí tu está 20 anos na igreja orando. Está amarrado, diabo. E Deus quer amarrar você. Que às vezes quando Ele quer agir, você atrapalha. Às vezes quando Ele quer agir, você impede. Porque você age por pena e não por misericórdia. Por misericórdia da humanidade, Deus permitiu que Jesus sofresse e morresse aonde? Deus não meteu a mão dele para atrapalhar. Misericórdia é uma coisa, pena é completamente emocional, é completamente o seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração, por isso que a família não se salva. Porque às vezes eu estou me metendo no que Deus quer que aconteça. Deus queria que a arca quebrasse. Não se meta com Deus, se meta com o diabo, mas não atrapalhe o que Deus quer fazer. E às vezes a gente está metendo a mão. Você está sempre querendo poupar, sempre querendo livrar, e às vezes Deus queria permitir essa situação difícil, porque só com a situação difícil a pessoa mudaria. Mas daí está lá você orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Aí pela permissão, às vezes Deus faz o que você falou. Só que não salva a pessoa, ela não muda. Porque tem gente que só vai mudar se acontecer o que aconteceu com o Davi. O Uza não precisava morrer. A arca ia cair, o Davi ia acordar, e ele iria temer a Deus. Só que o Uza meteu a mão dele, e às vezes a gente é meio Uza. Estamos sempre metendo a mão no que você não deveria, sempre querendo ajudar. Ajudar é com direção. Eu não estou dizendo que a gente não pode ajudar, que a gente não pode dar uma força para alguém, mas com direção de Deus. Porque se é Deus usando o problema para que a pessoa mude, eu não posso atrapalhar o Senhor. E às vezes a gente está atrapalhando Deus, por isso que não há salvação. Vamos em 2 Crônicas capítulo 11. Então toma cuidado para você não agir por pena, ao invés de agir por misericórdia. Às vezes por misericórdia você tem que deixar quebrar a cara. Por misericórdia você tem que permitir. Às vezes por misericórdia Deus deixa. Por misericórdia Deus permite. E quando é Deus, a gente não vai morrer. Quando é o diabo, sim, o diabo veio para matar. Então ele vai tentar destruir, mas quando é Deus, você não vai morrer. Às vezes Deus permite até a doença. Mas quando for Deus, não esqueça que Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de quem? Pode saber, quando é Deus, você não vai morrer, você vai sair de lá muito melhor. Agora, quando é o diabo, sim, ele vem para matar, roubar e destruir. 2 Crônicas capítulo 11. Então, às vezes, a gente tem pena, e daí você mete a mão. Depois tu está orando para Deus salvar. Mas Deus só vai poder salvar quando você parar de intervir. Para de ser Deus. Para de querer controlar. Para de querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Porque a nossa imaginação é assim, né? Ah, eu vou orar para o meu filho se salvar. Deus, salva o meu filho. Bom, estou chegando em casa, olha a imaginação. O meu filho vai cair de joelho na minha frente e vai dizer, eu quero Jesus. Ah, isso é o mundo ideal. Agora, o mundo real nem sempre é como eu imagino. Às vezes eu vou orar, Deus salve meu filho, daqui a pouco ele perde o emprego, daqui a pouco dá um problema com a namorada, daqui a pouco ele fica chateado para baixo, daqui a pouco ele fica até deprimido, fica lá e tal. Só que você tem que sempre meter a mão, né? Ai, coitadinho, vem cá, deixa eu te pegar no colo e ninar, tem 40 anos, barbudo, 3 filhos. Ah, meu nenê eterno, não sei o quê. Não, às vezes é através daquela situação que ele vai parar e vai dizer, opa, eu não tenho mais ninguém na vida. Eu vou ter que tomar uma decisão de buscar quem? A Deus. Tem muita gente que veio para a igreja pela dor. E Deus permitiu a tempestade e a dor. Então não bota a mão no que Deus quer fazer. Se você está tentando ajudar, se você está tentando fazer mais, e você está se ferindo, é porque você está agindo na emoção.
Tu está fazendo a tua vontade. Porque quando é ajuda, eu fui dirigido por Deus. E isso não me traz prejuízo nenhum. Se está trazendo briga, confusão, discórdia, problema, é porque a sua emoção não foi direção de Deus. 2 Crônicas, capítulo 11. Então Deus não passou a mão na cabeça de ninguém. Deus passou a mão na cabeça dos israelitas que estavam caminhando no deserto. Ai, coitadinhos. Eles estão aqui no deserto, eu vou tirar eles. Não, Deus permitiu. Porque o deserto era para mudá-los. Então não se mete quando Deus quer fazer as coisas. Quando você, pastor, mas como é que eu vou saber se eu devo ajudar ou não devo? Ore. Senhor, eu ajudo ou não ajudo? Senhor, eu continuo ou não continuo? Senhor, eu faço ou não? Ore, Deus vai te responder se você orar. O problema é você fazer na emoção, sem orar. Aí depois dá os problemas, oh Deus, me ajuda. 2 Crônicas 11, versículo 1. Leia com o pastor. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, pega uma caneta e sublinha o 4, o que diz nossa Bíblia, pessoal? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa. Olha o que Deus falou, porque de mim proveio isso. Deus falou para o Roboão, você não vai trazer as 10 tribos de volta, porque eu quis que você ficasse só com 2 tribos e as outras 10 ficassem na mão do Jeroboão. Por que Deus quis? Porque Deus queria ensinar uma lição para o Roboão. O Roboão ficou revoltado, não, estou só com 2 tribos, as outras 10 ficaram na mão de Jeroboão, eu sou o rei, filho de Salomão. Juntou 180 mil soldados e disse, eu estou indo para a batalha e vou trazer as tribos de volta. Chegou o profeta e disse, não faça isso, porque proveio de Deus. Deus quis que você ficasse só com 2, porque através dessa situação Deus quer te ensinar. Falou, não vá para a guerra, eu não quero que você guerreie. Então ele parou e obedeceu a Deus. Então tem coisas que acontecem que Deus está deixando acontecer. Tem situações difíceis, às vezes você passou na sua vida, que Deus permitiu. Portas que se fecharam, que era a vontade de Deus. O que a gente tem que aprender é ser servo. Você tem mania de ser Deus, de querer controlar, que tudo seja do seu jeito. Aprende a ser servo. Naum capítulo 1. Vamos lá. E só ajude se Deus quiser que você ajude e que você não estará atrapalhando. Porque às vezes a gente está atrapalhando. Deus está tentando tratar o seu familiar e nós estamos lá nos metendo, atrapalhando o agir de Deus. Não faça isso. Vamos lá com o pastor então, Naum capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Então leia com o pastor, Naum capítulo 1. Eu quero que você leia o versículo 3 comigo. Pega a caneta e sublinha. Olha o que diz o 3. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em força. Naum capítulo 1, versículo 3. E ao culpado não tem por inocente. Agora pega a caneta e sublinha isso aí. O Senhor, ele tem o seu caminho na tormenta. E olha o que diz a Bíblia, e na tempestade. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é a tormenta, pessoal? A tormenta é um ventinho de nada? Não. Tormenta e tempestade é uma bagunça, uma confusão que a gente fica até com medo quando vê aquela tempestade. Então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você em Naum capítulo 1, versículo 3? A Bíblia está dizendo que Deus também traz tempestade. Que Deus também traz problemas para a nossa vida. Qual é a diferença? A diferença é que Deus prova, o diabo tenta. A diferença é que o diabo vem para destruir e Deus traz a tempestade para te transformar. Nunca fuja de nenhuma tempestade. Se for o diabo, você vai repreender e ela vai acabar. Pastor, e se for Deus? Você vai sair dessa tempestade uma outra pessoa. Porque ele está usando a tempestade para moldar você. Ou se a tempestade está na vida do seu familiar, ele está usando a tempestade para moldar essa pessoa. Não mete a mão. Não se meta com Deus, deixa Deus fazer a obra. Você pediu para ele salvar, deixa, ele tem um jeito dele de trabalhar. Às vezes você não vai entender, você vai achar até que é o diabo, mas é Deus. Deus botou os discípulos dele no meio de uma tempestade. O Pedro nunca mais foi o mesmo. Porque naquela tempestade o Pedro andou sobre o quê? Quando Deus manda a tempestade, é para você mudar.
E ele mandou aquela tempestade para mudar o Pedro. E às vezes tudo que você está passando é porque Deus está usando essa tempestade para mudar você. Não fuja. Fica firme que no final você vai ser uma pessoa melhor. Pastor, eu orei para Deus salvar minha família, se levantou um temporal. Fica firme, porque Deus também caminha no meio do temporal. A gente tem que parar com esse mundo de fadas, de achar que é o diabo, é o diabo, é o diabo. E às vezes é Deus permitindo tudo isso. Às vezes é Deus deixando aquela pessoa passar por aquilo, porque se ela não passar, ela não muda. Agora, se eu meter a mão, eu estou atrapalhando a mudança da pessoa, estou atrapalhando o plano de Deus e estou fazendo a salvação dela se adiar. Porque eu estou querendo impedir ela de passar pelo que Deus quer que ela passe. Antes de ajudar, pergunte para Deus se Ele quer que você ajude. Antes de fazer alguma coisa, pergunta para Ele se Ele quer que você venha intervir. Não te mete. Olha para o irmão do lado e diga, para de ser metido. Porque às vezes em tudo a pessoa se mete. E às vezes Deus está usando aquilo ali, então eu tenho que ter misericórdia e não pena. Pena é emoção. E o coração é enganoso. Agora, misericórdia é a direção de Deus para as coisas acontecerem. Romanos capítulo 8. Vai lá no Novo Testamento. Então, eu não posso ter pena. Eu tenho que ter misericórdia. Assim a sua família vai ser salva. Por que às vezes eles não foram salvos? Porque você tem pena. E a pena faz você passar a mão na cabeça. Você ajudar quem está errado. Absolver quem está errado. Ah, pastor, mas o fulano está no pecado, e tudo foi exposto, falaram para todo mundo do pecado, coitadinha da pessoa. E quem sabe foi Deus que permitiu isso, porque a única forma de quebrar o orgulhoso era humilhando ele. Romanos 8. E às vezes foi a forma que Deus usou da pessoa se rebaixar, buscar, para se levantar de novo. Romanos 8. Então a gente tem que confiar em Deus, parar de querer ser Deus. Não mete a sua mão no que Deus está fazendo. Deixa Ele fazer. Porque quando Deus faz, não se preocupa, você não vai morrer. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Você vai sair muito melhor dessa. Romanos 8, versículo 28. Todo mundo junto. Você tem uma caneta? Sublinha esse versículo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Todo mundo, vamos lá, pessoal. E sabemos que palavra é essa que eu quero que você repita comigo? E sabemos que todas as coisas. Leia de novo. E sabemos que algumas coisas, só as coisas boas. O que está escrito na Bíblia? E sabemos que todas as coisas fazem o quê? Contribuem. Tudo que está acontecendo não está fora do plano e nem do controle de Deus. Todas as coisas contribuem. Não importa se elas são boas ou se elas são ruins. Não importa se são campos verdejantes ou se é o vale da sombra e da morte. Se Deus está me guiando, a única coisa que você tem que fazer é confiar. Por que eu estou passando por isso? Para de perguntar por quê. Deus não vai te responder agora porque você não tem maturidade para entender. A única coisa que você tem que dizer para Deus é: eu confio, eu vou ficar firme, pode fazer a obra completa. É a única coisa que eu tenho que dizer para Ele. Eu te agradeço e te louvo em todo o tempo. Muito obrigado, Deus. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o porquê. E lá na frente só você vai entender, hoje não. Porque a gente não consegue compreender no momento que estamos vivendo a situação. Mas não esqueça. Deus também usa a tempestade. Deus também usa o problema. Pastor, e Deus pode usar até a doença? Sim, mas você não vai morrer com ela. Porque o propósito dele não é matar você com a doença. Quem mata com a doença é o diabo. Ele só usa para que a pessoa se quebrante, para que a pessoa mude. E na verdade não é Deus que bota a doença. Quem é que bota? É o diabo. Mas quando Deus quer, até o diabo obedece. Para que a pessoa seja transformada. Então a gente tem que entender que Ele é soberano. E o que eu tenho que fazer é confiar. Ah, pastor, então se eu ficar doente eu não vou orar? Claro que você tem que orar. Você tem que orar pela sua cura. E se é o diabo, ele vai cair por terra. Mas se é Deus, Deus vai curar você, não se preocupa. Mas primeiro o propósito dele tem que acontecer. Que é a sua mudança, que é a sua transformação. Aí diz aqui, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a quem? Quem é que ama a Deus, diga amém. Então para de reclamar que tudo está contribuindo. Até a luta Deus está permitindo, às vezes, para moldar você ou para moldar a tua família. Vamos em Isaías 38 e agora você vai me entender muito mais. Porque eu vou te mostrar que esse rei ficou doente e Deus permitiu que ele ficasse doente. Por quê, pastor? Porque ele e a família dele tinham que mudar. E se ele não ficasse doente, nem ele, nem a família dele não mudavam. E às vezes tem coisas que acontecem na tua vida que é para mudar você e mudar a sua família. Isaías 38, vamos lá.
Todo mundo precisava mudar. Então, não tenha pena. A gente tem que ter o quê? Misericórdia. A pena faz você meter a mão, agir por emoção, fazer o que Deus não queria que você fizesse, intervir no que Deus não quer que você intervenha. Agora, misericórdia, dirigido por Deus, eu ajudo e a pessoa muda. Agora, se ninguém está mudando, é porque você está agindo por pena e não por misericórdia. Vamos lá. Isaías 38. Pastor, mas eu só queria ajudar. Pois é, o Davi só queria transportar a arca num carro novo, mas estava fora da vontade de quem? Ah, mas eu queria só ajudar, pastor, dar uma força. O que o Davi queria com um carro carregado por boi? Só dar uma força. Chega mais rápido do que homens caminhando, do que homens carregando a arca no ombro, que iriam cansar e ter que parar de tanto tempo. O boi chegaria mais rápido. Então nem sempre a tua boa intenção, a tua boa ideia está de acordo com a palavra e com o que Deus quer fazer. Então antes de tomar uma atitude, para de ser Deus. Consulte quem realmente é Deus. Vamos lá? Isaías 38. Aí diz aqui o versículo 1, todo mundo junto. O que diz a Bíblia? Naqueles dias, olha só, esse Ezequias era uma pessoa que andou com Deus. Ezequias adoeceu do que, pessoal? De uma enfermidade o quê? Uma enfermidade mortal. Foi da vontade de Deus, sim. Deus usou a doença, sim. Foi a única forma de quebrantar o rei. Foi a única forma de usar para ele se arrepender. Foi a única maneira que Deus achou dessa pessoa mudar. Então, quando eu oro pela minha família, eu tenho que confiar no que Deus está fazendo. E acreditar que se eu orei para eles serem salvos, eles não vão morrer. Eles vão ser? Para de intervir. Porque às vezes eu vou orar e a tempestade vai se levantar. Às vezes eu vou orar e vai vir o problema. Pastor, eu orei e o diabo se levantou. Mas se tu orou, às vezes quem está se levantando não é o diabo, é Deus. Está usando essa situação para moldar alguém. Não estou dizendo que às vezes não é o diabo. Agora vamos lá. E ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E quem é que veio a ele? Leia comigo. E veio a ele, quem é que veio a ele? Isaías, filho de Amós o profeta, ele disse, assim diz o... Todo mundo olha para mim, presta atenção. Quem é o Isaías? Primeiro lugar, Ezequias está doente. Ezequias é o rei, a pessoa mais importante do império. Você imagina, ele está doente, ele é a pessoa mais importante. Quem é que está indo na casa dele? O profeta mais importante da nação, Isaías. Quem é o profeta Isaías? O profeta da cura. O que está escrito em Isaías 53, 4, 5? Que pelas feridas de Jesus nós somos o quê? Era o homem que já entendia da cura, da graça, já entendia do sacrifício de Jesus naquele tempo. Ele é o profeta da cura. Você imagina, você é o rei. Alguém te diz, Isaías está chegando, o que você pensa? Pô, hoje é o meu dia. O profeta da cura está entrando aqui em casa, ele vai botar a mão na minha cabeça, ele vai orar por mim, ele vai determinar que eu fique curado, ele vai profetizar, um milagre vai acontecer. Ainda bem que o Isaías era de Deus, não agia pela emoção. Você não tem que fazer o que você pensa, o que você acha, porque às vezes a pessoa está doente e a gente, eu não vou incomodar, eu nem vou falar tal coisa, porque senão, a pessoa vai ficar mais triste ainda, eu vou até tomar cuidado, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. O Isaías foi duríssimo com ele. Olha o que o Isaías falou para esse rei doente. Então disse o Isaías, assim diz o Senhor, todo mundo leia comigo, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... O profeta foi muito duro com o rei. Olha, o profeta arriscou a vida dele, porque se o rei fica revoltado, manda matar o Isaías. Mas o Isaías morreria, mas falou o que Deus mandou ele falar. Irmão, a gente não tem que fazer a nossa vontade, tem que fazer a vontade de quem? O que você acha, o que a sua emoção diz, não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a palavra. Deus usou Isaías para ser duríssimo com o rei. Na hora mais difícil da vida do rei, que ele está doente, acamado, ele pensa que o profeta vai orar por ele, vai passar a mão nele, vai tirar a doença, vai resolver o problema. Se ele ficasse curado, ele não mudaria. Se o Isaías profetizasse que uns dias depois ele melhoraria, ele não iria se arrepender. Tudo isso fez parte do processo que Deus usou para o Ezequias voltar para o caminho de Deus. O Isaías foi duríssimo, olha, ou você muda a sua casa e bota tudo em ordem, ou você vai morrer. E foi embora, virou as costas. Você acha que o rei ficou fazendo? Esse profeta, o que ele está pensando, me xingou, foi mal comigo, eu estou doente, não tem nem consideração por mim, não quis me atender, não quis orar, não quis... É o que as pessoas fazem, só murmuram. E não sabe que tudo que está acontecendo é Deus. O dia que Deus usar alguém para ser duro com você, não reclame. Às vezes Deus está permitindo aquilo para quebrantar você, para você mudar em alguma área, para você ser transformado. Deus sabe o que Ele faz.
E a gente tem que parar de querer controlar as coisas. Nós temos que aprender a confiar em quem? Em Deus. Porque nem sempre Deus vai fazer o que eu quero. Às vezes você vai pedir um atendimento para o pastor vai falar o contrário do que você queria ouvir. O rei ouviu o contrário do que ele queria, mas o importante é ouvir o que Deus quer, e não o que eu quero. Aí olha o que aconteceu. Versículo 2, então, o que diz a Bíblia? Ezequias virou o rosto para onde? Para a parede e orou a quem? Por que ele fez isso? Porque Deus não curou ele. Porque o profeta não orou por cura. Porque o profeta foi duríssimo com ele. Isso fez ele ver, eu não tenho ninguém por mim. Eu vou ser obrigado a buscar quem? O dia que você não tiver ninguém para te ajudar, não reclama. Não reclame. Agradeça. Porque às vezes naquele dia Deus quer que você se volte para Ele, porque tem alguma coisa que você tem que mudar. Por isso que Ele não permitiu ninguém te ajudar. Porque se alguém te ajudasse, resolvesse teu problema ou passasse a mão na tua cabeça, você não mudaria. E daí diz aqui, e ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço, de que, qual é a palavra que ele usa aqui, marca aí, que eu fiz o quê? Andei, presta atenção, ele não está dizendo assim, Deus, lembra que eu estou andando contigo. Ele não estava mais andando com Deus e ele reconheceu isso. Ele está dizendo que eu andei. Deus, eu reconheci, eu andei contigo, mas agora eu não estou andando. Se não fosse o profeta ser duro, essa doença, eu não mudaria. Eu andei, eu não estou andando contigo agora. E olha o que ele vai dizer, eu andei contigo em verdade, em coração perfeito, e olha o que ele diz, e fiz o que era reto. Ele não disse assim, eu estou fazendo o que é reto. Ele disse, eu fiz. Ele reconheceu, eu preciso mudar, eu estou errado. Ainda bem que o profeta foi duro comigo. Ainda bem que ele não falou o que eu quis ouvir. Ainda bem que ele não orou pela minha cura, que eu estou doente. Porque se isso não acontecesse, ele não ia virar para a parede, ele não ia chorar, ele não ia se arrepender, ele não ia reconhecer que ele não está andando com quem? Com Deus. E daí diz aqui, vamos lá? E daí ele diz, e andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz, ou seja, eu fiz, não estou fazendo o que era reto aos teus olhos. E olha o final do versículo, e chorou Ezequias. Como é que ele chorou? Porque houve arrependimento. A doença, a dureza do profeta, tudo veio para o bem dele. Só que às vezes na hora, a gente não entende por que as pessoas estão fazendo isso conosco. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus está permitindo? Tudo coopera para o nosso bem. Versículo 17. Vai para frente. Agora passou a doença, ele já está curado. E agora ele vai entender por que Deus permitiu tudo aquilo na vida dele. Então a gente não tem que ter pena, tem que ter misericórdia. A pena faz você errar. A misericórdia faz você acertar. Aí diz aqui, então, eu não tenho que ajudar por pena, eu tenho que ajudar por direção de Deus. Aí diz aqui o 17, olha o que o rei falou, marca aí com a sua caneta. Eis que para minha paz, agora ele entendeu. O que ele disse? Eu estive em grande amargura. Ele está dizendo, obrigado pelo profeta ter sido duro, ter me dado uma palavra tão dura. Na hora eu fiquei chateado, mas hoje eu entendi que para que eu estivesse em paz, Deus permitiu eu passar por aquilo ali. Senhor, obrigado por aquela doença, porque se ela não viesse, o profeta não vinha na minha casa e eu não reconheceria que eu estava longe de ti, eu morreria e iria para o inferno. Não faça a sua vontade. Não se meta no que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer. Porque às vezes alguém vai chegar, o pastor foi duro comigo. Aí você, usado pelo diabo, vou te dar um conselho, vai para outra igreja. Ao contrário, fica firme, irmão. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Você deveria ficar firme. Deus sabe o que Ele está fazendo. Por que o Isaías foi duro? Porque o rei precisava acordar. Por que às vezes Deus faz as coisas serem diferentes? Porque às vezes Ele tem que acordar uma congregação inteira que está dormindo e está longe de Deus. Então Deus sabe tudo o que Ele faz. E o que a gente tem que fazer é confiar em quem? Em Deus. Não se meta. Não bote a sua mão no que Deus está fazendo. Deus permitiu a doença, Deus permitiu o profeta ser duro, Deus permitiu tudo aquilo, porque ele tinha que despertar um rei que achava que estava andando com Deus, mas estava como? Longe. Pastor, mas o meu filho está sofrendo. Senhor, eu não quero me meter no que o Senhor está fazendo. O Senhor acha que eu ajudo ou fico no meu canto? Antes de fazer qualquer coisa, antes de dar um passo, antes de intervir na vida de alguém, se você falar com Deus, você não vai errar. Todas as vezes que você tenta ajudar e isso te traz problema, é porque tu meteu a mão. E tu não deveria ter metido a mão. Você deveria deixar Deus fazer.
Para de botar todo mundo para dentro da sua casa. Está errado, fora da palavra. Para de fazer o que a sua emoção manda, o que o seu coração diz. Eu tenho que fazer o que a palavra manda eu fazer. Ah, pastor, mas é dolorido. Mas é a palavra. E quando eu sigo a palavra, eu vou ter um resultado bom. Todas as vezes que você tentou ajudar e você trouxe problema para si, você se feriu, se machucou, incomodou a tua família, é porque foi o teu coração, a tua vontade e não a direção de Deus. Não tenha pena. A gente tem que ter misericórdia. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.